A Juliana Dalpiva fez uma reportagem importante sobre o caso Márcio Smelling, gente. Como eu falei da entrevista da Mônica Bergamo, vamos então para essa notícia aqui que é muito importante. Caronas e beijos forçados, os depoimentos inéditos reforçam uma ação contra Márcio Smelling. Vamos lá. Depoimentos inéditos de 3 atrizes obtidos com exclusividade pelo UOL reforçam o processo criminal de assédio sexual contra o ator e ex-diretor de humor da TV Globo, Márcio Smelling, no TJ do Rio de Janeiro. As atrizes Karina Domi, Ellen Roche e Suzana Pires foram intimadas pelo Ministério Público do Trabalho e os depoimentos ocorreram em setembro de 2021, após prestarem esclarecimentos no compliance da emissora. Esse processo, que apura a conduta da empresa em relação aos casos de assédio, aguarda a sentença da Justiça do Trabalho. Os depoimentos foram enviados ao MPT e para o MP do Rio de Janeiro e constam nos autos da ação criminal. Karina foi apontada pela promotoria como testemunha, já que o caso dela e de outras 7 mulheres está prescrito em decorrência do tempo. Em agosto, Smelling se tornou réu por assédio sexual, em processo que tramita em sigilo na 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui juntos. Por nota, Smelling negou as acusações. Ele disse que não é alvo de investigação pelo Ministério Público do Trabalho. Na instância em que sou investigado, nenhuma das 3 se apresentou como suposta vítima, informou. Leia mais abaixo. Procuradas, as atrizes não quiseram conceder entrevista. Pelo Código Penal, é assédio sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se a agente da sua condição de superior e hierárquico. Veja a seguir o que relataram as atrizes nesse processo. Karina Domi é paulista e trabalha como atriz desde 92. Ela esteve em diversos programas e novelas, como Sandy Júnior, Viver a Vida, Insensato Coração, Totalmente Demais, Turma do Didi e a mais recente, Quanto Mais Vida, Melhor. Karina foi intimada a depor depois que o MPT recebeu a lista de pessoas que tinham prestado declarações ao compliance da TV Globo. O depoimento ocorreu em 20 de setembro de 2021. Na ocasião, ela relatou que trabalhou com Smelling a partir de 2012, primeiro no programa Caras de Pau e depois no Zorra Total. No início, segundo o relato de Karina, ele era amável e acolhedor, mas pouco depois ele notou que fazia comentários de cunho sexual com todas as mulheres. Segundo ela, Smelling apertava a cintura e cheirava o pescoço das colegas, e as chamava de gostosas, de delícia, e fazia gemidos lascivos. Em uma gravação de abril de 2012, em Angra dos Reis, ocorreu um episódio ainda mais grave. Segundo ela, em uma das noites que o elenco estava lá, Smelling segurou a porta do quarto de Karina e disse que iriam dormir juntos. Karina descreveu que ficou perplexa com a situação e, com um sorriso amarelo, respondeu: claro que não. Mesmo assim, segundo a atriz, o chefe então insistiu e ficou algum tempo na porta. Karina relata que disse boa noite e ao final ele desistiu, acrescentando: tá bom, garota, mas eu não vou desistir de você, disse ele. Após entrar no quarto, Karina relata que ficou em pânico porque ainda não tinha assinado seu contrato com a emissora e teve medo de ter a participação no programa cancelada. Na ocasião, ela descreve que ligou aos prantos para a mãe e para o namorado, o contrato saiu, mas Smelling, segundo ela, intensificou as investidas. Os dois contracenaram juntos no programa e a atriz diz que, durante as cenas de beijo, ele ficava enfiando a língua enquanto ela cerrava os lábios com força. Karina também relata que Smelling encostava o quadril dela contra ele para que fosse possível sentir que o pênis dele estava ereto. Depois da gravação, segundo a atriz, Smelling fazia comentários de que ela era a preferida e que ele a tinha trazido para o programa. Em 2014, Karina passou a integrar o Zorra Total e um ano depois, em 31 de outubro de 2015, ocorreu o episódio mais grave. Tanto Smelling quanto Karina estiveram na festa de aniversário da atriz, Fabiana Carla, juntamente com outros colegas. Ao final, quando ela e uma amiga estavam indo embora, Smelling pediu carona às duas, que deixavam a festa em um carro de aplicativo. Ao chegar no endereço de Smelling, o humorista disse a ela: sobe comigo, pois eu quero te entregar um negócio. Karina concordou, mas pediu que a amiga a aguardasse. Ao chegar ao apartamento de Smelling, Karina descreve o seguinte: ele a empurrou de forma brutal na parede e começou a beijar a depoente. Ele começou a subir o vestido e ele abriu o zíper da calça. A atriz relata que ficou muito assustada com a situação e nos 10 primeiros segundos ela cedeu ao beijo e aí ela se deu conta da situação, que não queria isso, e ela empurrou o senhor Márcio Smelling.
A atriz então anunciou que estava indo embora e foi encontrar a amiga que aguardava no carro. Isso está num processo, tá, gente? Está num processo que a Juliana está relatando aqui, só voltando para o começo da matéria. É um processo criminal de assédio sexual no TJ do Rio de Janeiro. E elas foram intimadas pelo Ministério Público do Trabalho. Vamos voltar aqui para a descrição. Ela ainda assinalou ao Ministério Público do Trabalho que as brincadeiras de Márcios foram aumentando. A atriz disse ter ficado um pouco constrangida e, a partir da sua recusa, Márcios parou de brincar. No entanto, 2 depoimentos de colegas que relatam mais situações, a atriz Maria Clara Gueiros, em 18 de agosto de 2021, falou à Polícia Civil do Rio de Janeiro, já no processo de assédio sexual, que o episódio da churrascaria foi mais grave. Segundo Maria Clara, Ellen... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Eu passei aqui uma parte, desculpem, gente. Peraí. Na sequência, porém, Mellin passou a enviar mensagens insistindo que ela retornasse à casa da Karina. Da Karina... Desculpem, gente, eu pulei aqui sem querer. Vamos lá. Da Karina Domi. Isso. Vamos voltar aqui. E aí vamos para cá. Na sequência, porém, Mellin passou a enviar mensagens insistindo que ela retornasse. Karina não voltou e o ex-chefe escreveu uma mensagem para ela informando sobre as reformulações no Zorra Total. Fala, Ana Lúcia, boa tarde. Vamos aderir ao movimento? Como é que é? Se liberta Renan? Por que se liberta Renan? Não entendi. Karina disse ao MPT que a mensagem de Mellin dizia o seguinte: você precisa saber uma coisa, decisões estão sendo tomadas e o fato de você permanecer no programa não tem nada a ver com o que aconteceu essa noite, porque eu sei que você é neurótico e vai pensar minhoca na sua cabeça. 6 dias depois, Karina recebeu um e-mail para uma reunião no qual foi informada que estava sendo demitida do programa e que o contrato não seria renovado. Mais tarde, Mellin pediu para encontrá-la num hotel de São Paulo. Ao chegar no local, ela disse que foi muito seca e direta com ele. Disse a Mellin que não dormiria com ele e que ambos eram casados e que aquilo não podia acontecer. Depois disso, ela ficou 5 anos afastada dos programas de humor. Procurada, Karina informou por nota que prefere não se pronunciar publicamente a respeito dos fatos, mas mantém integralmente tudo o que afirmou às instâncias competentes. Ela apoia e se solidariza com todas as mulheres que sofrem ou sofreram assédio, bem como as que são revitimizadas com ameaças e ataques persistentes. Karina sempre optou pela maior discrição possível, colaborando com as autoridades e respeitando os limites da sua saúde mental. Ela confia na justiça para que o réu tenha uma sentença adequada aos seus fatos. Afirma também que sempre esteve e sempre estará à disposição das autoridades, caso se faça necessário, conclui o comunicado da atriz. O relato de Karina possui semelhanças ao que foi descrita pela atriz Carol Portes. Ela falou com exclusividade para Juliana e o caso dela embasou o processo de assédio sexual contra Márcios Mellin. E aí tem o caso da Ellen Roche, vamos ver juntos. A atriz Ellen Roche é paulista e esteve em diversos programas e novelas da TV Globo como Beleza Pura, Negócio da China, Malhação, Tititi, Sangue Bom, O Outro Lado do Paraíso, A Escolinha do Professor Raimundo, e ela prestou depoimento ao MPT em 29 de setembro de 2021 e também foi intimada após prestar declarações ao compliance da TV Globo. Ellen se recordou que conheceu Mellin em 2008, e trabalhou com ele no programa Zorra Total, em algumas oportunidades mais tarde na Escolinha do Professor Raimundo. A atriz relatou que tinha uma boa relação de trabalho e que Mellin brincava muito. No entanto, ela registra que ele se referia a ela como linda, maravilhosa e algumas vezes a chamava de gostosa. Mais adiante, ela diz que ele chegou a lhe falhar: mulherão, se me desse bola. Ellen afirma que não sabiam se eram cantadas ou brincadeiras. A atriz recordou ao Ministério Público do Trabalho um episódio em uma churrascaria em 2015. Mellin ofereceu carona a ela até o estúdio, mas Ellen não aceitou e pediu à colega Maria Clara Gueiros que a acompanhasse. Em outro episódio, Ellen relata que Mellin perguntou onde era o hotel dela e se podia passar no local para encontrá-la. Ela disse ter respondido: para quê? Segundo Ellen Roche, Mellin ficou dando risada. A atriz relata que disse ao seu então chefe que ele era um homem casado e que ela tinha namorado, sendo melhor parar com as brincadeiras. Ellen registra que, em seguida, Mellin ficou um pouco chateado, mas depois ele se afastou.
Ela ainda assinalou ao Ministério Público do Trabalho que as brincadeiras do Márcio foram aumentando. A atriz disse ter ficado um pouco constrangida e, a partir da sua recusa, o Márcio parou de brincar. No entanto, 2 depoimentos de colegas relatam mais situações. A atriz Maria Clara Gueiros, em 18 de agosto de 2021, falou à Polícia Civil do Rio de Janeiro, já no processo de assédio sexual, que o episódio na churrascaria foi o mais grave. Segundo Maria Clara, Ellen, desesperada, bateu no vidro do carro do depoente e pediu desesperadamente para que ele levasse para qualquer lugar, pois queria evitar ficar sozinha com o Mellin. Maria Clara deu carona até o colega até o hotel, onde ela estava hospedada, e no caminho, Ellen teria dito que estava constrangida e assustada com as investidas de Mellin. A diretora Sininha de Paula depôs relatando que viu Ellen chorando ao sair do banheiro depois de uma gravação e que mais tarde outra colega de elenco contou a ela que Mellin teria segurado Ellen contra a parede e dito que só soltaria se ela o beijasse. Sininha disse que pediu a Ellen que denunciasse, mas a atriz não quis, com medo de ser demitida da Globo. Ellen também respondeu às perguntas da polícia por meio de carta precatória. O conteúdo do depoimento é bastante parecido com o que relatou ao MPT, embora as respostas tenham sido registradas de modo mais sucinto. Na ocasião, ela disse que trabalharia com Mellin novamente porque não possui nada com ele. Questionada sobre os episódios pelo UOL, Ellen disse apenas que não gostaria de falar sobre o assunto. Caso da Suzana Pires, está aparecendo mais gente. A atriz e autora Suzana Pires é natural do Rio de Janeiro. Ela estreou na televisão em 94 com Confissões de Adolescente, depois fez uma série de trabalhos, como Tocaia Grande e Agora Que São Elas, e participações em Toma Lá, da Cá, Zorra Total e outros. Esteve em Caras e Bocas, Fina Estampa e foi autora de outras obras, entre elas a novela Sol Nascente, com Júlio Fischer e Walter Negrão, em 2016. Ela prestou depoimento na Ouvidoria das Mulheres no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e depois mais 2 no âmbito do MPT, um em 15 de setembro de 2021 e outro em julho deste ano. No depoimento, é descrito que ela foi vítima de Márcio Mellin em razão dos atos de assédio sexual no programa Caras de Pau, em 2010, que foi o primeiro programa em que ele era chefe, além de ser ator no programa. Suzana explicou que a equipe das roteiristas, além de Mellin, era composta de 8 homens e a única mulher era ela. Na ocasião, a redação do programa ficava num flat no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e as reuniões ocorriam lá. O espaço, segundo Suzana, era muito pequeno e aos poucos ela entendeu que precisaria se adequar para ser ouvida e não para ser calada pelas piadas dos homens. Segundo a atriz, desde o início, Mellin fazia piadas que giravam em torno dela ser gostosa. Com o tempo, ele passou a colocar as mãos nas pernas da depoente e começou a aumentar a carga do assédio. Em uma ocasião, ele chegou a recepcionar ela de cueca, que após o almoço, as pessoas usavam o banheiro para escovar os dentes, e que Márcio saía de cueca do banheiro dizendo: Suzana, vamos resolver a nossa história, dizia ele, que a depoente começou a sentir muita raiva e começou a reagir com palavras, e a partir daí o trabalho do depoente passou a ser desvalorizado absurdamente. Ao prestar depoimento à Polícia do Rio, em 2021, Mellin foi questionado se a recebia de cueca e respondeu: não é verdade, isso só ocorreu uma vez só, pois se tratava de brincadeira e também não tinha conotação sexual. Porém, em julho deste ano, Suzana peticionou, por meio de sua advogada, a retificação da posição dela nos autos do processo de assédio sexual, de vítima do caso para testemunha. Ela relatou no documento que depôs no processo do MPT, a pedido de outras vítimas, para contribuir para eventual contextualização do caso, se fosse necessário. No documento que é descrito que, no passado, Suzana se valeu de autonomia de não representar condição oportunizada pelo legislador em razão da natureza da ação penal do delito que ela teria experimentado na época, e tal autonomia não lhe pode ser retirada uma década depois. Assim, considerando que os fatos narrados por Suzana se coadunam a um tipo penal que demandaria seu interesse em perseguir criminalmente e que, por opção da mesma, não foi o que ocorreu, a qualificação da ora testemunha de caráter equivocadamente denominada nos autos de vítima representa não apenas a supressão da vontade à época vítima, considerar a natureza da ação penal pública incondicionada presente ao crime que teria sido praticada no passado. Isso está no documento entregue ao MPT, tá, gente? A atriz faz referência ao fato de que, até 2018, para um caso de assédio ser processado, era necessário que a mulher fizesse uma comunicação às autoridades representando o crime. Isso mudou e agora não é mais necessário.
Suzana, porém, não pediu retificação. Deixa eu pegar aqui, ó. Suzana, porém, não pediu retificação de nenhum fato relatado no depoimento. Por lei, a decisão de qualificar uma vítima ou testemunha cabe às autoridades. No caso, a promotoria. Na denúncia contra Mellen, Suzana é citada entre os casos de vítimas que tiveram os casos prescritos em decorrência do tempo. Suzana não quis também conceder entrevista. Veja a íntegra das notas dos advogados de Ana Carolina Piovesana, José Luiz Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva, que atuam na defesa de Márcio Mellen. É importante registrar, desde logo, que Márcio Mellen nunca teve acesso à íntegra dos depoimentos no Ministério Público do Trabalho, porque lá ele não é investigado. Mas cabe informar que Suzana Pires, após mencionado o depoimento ao MPT, destituiu a advogada Mayra Cota e pediu ao Ministério Público do Rio de Janeiro que fosse retirada da lista de supostas vítimas. Carina Domi jamais apareceu como suposta vítima no MP, onde Mellen poderia mostrar muitas comunicações que desmentem as narrativas como as mencionadas pela jornalista. Talvez por essa razão também tenha desistido de aparecer como testemunha na investigação policial. Quanto a Ellen Rocha, a própria imprensa já divulgou mais de uma vez partes do seu depoimento no MP, em que nega acusações de assédio e afirma que trabalharia novamente com Mellen, já que não tem nada com ele. Registre-se ainda que Mellen não é alvo de investigações do MPT e que tampouco pode lá se defender. E na instância onde foi investigado, nenhuma das três se apresentou como suposta vítima. Trazer à opinião pública 3 casos já esclarecidos de não vítimas é mais uma tentativa de manter acesa uma acusação que não se sustenta. Tendo em vista que a matéria quer requentar notícias já expostas pela imprensa, poderia também lembrar aos seus leitores que o MPT fez uma carta da TV Globo afirmando, após intensa investigação, que não se comprovou o assédio de Márcio Mellen quando lá ele trabalhava. Finalmente, é de se estranhar que o mesmo veículo que preserva nomes de supostas vítimas exponha publicamente mulheres que não acusam Mellen de assédio na justiça. Nota da colunista Juliana Dalpiva. Diferentemente do informado pela defesa de Mellen, os depoimentos das atrizes ao MPT constam nos autos do processo criminal e a própria defesa do humorista faz referência a esses depoimentos em petições. Eu não sabia que essas mulheres eram acusadas, tá, gente? Isso aqui que a Juliana tá falando é novidade. Também não procede a informação que a atriz Carina Domi desistiu de ser testemunha. Ela foi arrolada do MP do Rio como testemunha no processo de denúncia. No momento em que ofereceu denúncia contra Mellen, o MP do Rio não escreveu em nenhum momento que alguma das acusações feitas pelas 11 mulheres que falaram às autoridades não procedia. Somente arquivou 8 casos por prescrição em decorrência do tempo. Em 31 de janeiro deste ano, o setor de compliance da TV Globo enviou uma carta para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, o DEAN do Centro, informando que faça-se necessário ressaltar ainda que após o término do referido período de afastamento, a Globo decidiu pela rescisão do contrato do trabalho, entendendo que, diante da constatação da violação ao Código de Ética e Conduta do Grupo Globo, pelo senhor Márcio Mellen, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se sustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa. A revista Veja divulgou em maio deste ano que a defesa da TV Globo alegou ao MPT que, em relação a Mellen, restou de fato constatada a inadequação do artista com seus subordinados, sem que fosse possível comprovar a prática deliberada de assédio sexual, dados os contornos legais que a conduta exige a sua caracterização. É isso, meus queridos e minhas queridas. Boa matéria aí da Juliana. E vamos acompanhando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo.